Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio Fraternal. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez reunidos para o Evangelho no Lar. Este momento tão especial em que nós estamos aqui buscando aprender os ensinamentos de Jesus. O Evangelho é uma prática muito importante em nossa casa, porque ele ajuda a renovar a energia de todo o ambiente, ajuda na limpeza espiritual da nossa casa mental, da nossa casa emocional, nos fortalecendo, nos amparando e nos ajudando a seguir. Na noite de hoje, nós vamos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Então, para aqueles que já quiserem pegar o Evangelho para acompanhar a leitura, fica aí o convite. Aliás, fazendo o Evangelho conosco, não há desculpas para não fazer. Né? Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, eu não faço o Evangelho porque eu estou sozinho. Precisamos entender que, primeiro, quando nós fazemos o Evangelho, nós não estamos sozinhos. Muito pelo contrário, nós estamos muito bem acompanhados. E agora, né, com o Evangelho na Rádio Fraternal, não há desculpas, porque vocês podem fazer o Evangelho aí conosco. E estamos aí unidos nesta vibração de amor, neste carinho. Para o Evangelho, é recomendado que a gente utilize, nós aqui lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E também é possível ler um livro da doutrina, um livro edificante, um livro de mensagens positivas que enriquecem ainda mais esse momento. Nós também podemos colocar no Evangelho a água para fluidificar, porque a água é um veículo que capta toda a energia do ambiente. E aí a gente pode ofertar esta água depois para aqueles entes queridos que não participaram conosco. Para aqueles que têm alguma dúvida quanto ao roteiro do Evangelho no Lar, o roteiro está lá na página da Fraternal, fraternal.net.br. Então, se quiserem mais informações, é só acessar a página para saber direitinho como fazer. Hoje, eu faço a condução do Evangelho, eu sou a Patrícia. A prece de abertura será feita pelo Daniel, aqui à minha esquerda. A leitura será feita pela Kátia, aqui à minha direita. As vibrações serão feitas pelo Jefferson, à esquerda depois do Daniel, e a prece final pela Mara, que está aqui à direita depois da Kátia. Então vamos iniciar o Evangelho de hoje com a prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Mãe Maria, caridosa e extremamente fraternal para conosco, e agradecer por mais um dia, pelo anoitecer. Ainda que tenhamos tido um dia difícil, um momento de gratidão, pois sabemos que o amparo divino é sempre conosco. E por tantas outras oportunidades nos foram desviados os caminhos, sempre com o intuito da proteção e desse amparo divino. Por isso tudo agradecemos. Agradecemos também por estarmos aqui, reunidos entre amigos, entre irmãos, com um propósito que Jesus já nos ensinou há muito tempo, onde ele mesmo disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E é nesta certeza da sua presença entre nós que vamos aprender com Jesus, o nosso Mestre, nesta noite, o ensino que nos traz. Por isso, rogamos aos nossos amigos do plano espiritual, amigos que estão sempre de braços abertos, a nos orientar, a nos intuir e, como sempre nos amam, nos ajudarão nesta noite também, permitindo-nos a interpretação e absorção plena da leitura de hoje, para então, como filhos e filhas de Deus, praticarmos esse amor pleno que nos concede diuturnamente, uns para com os outros, como a própria lição da noite nos ensina.
E é nessa certeza que devemos caminhar, do amparo divino constante em nossas vidas. Ainda que o temor venha, o amparo divino é sempre pronto para nos ajudar. Os nossos mentores do plano espiritual, os nossos anjos da guarda, o nome não importa. O que importa é que há um amor imenso para cada um de nós. E sempre estamos amparados. Por esse motivo, por diante das dificuldades, não devemos esmorecer, mas sim levantar sempre e agradecer a Deus, a Jesus e a Mãe Maria, por cada oportunidade que temos, por cada situação que passamos, por mais difícil que seja, cada uma delas um dia nos se revelará como oportunidades de aprendizado, pois todos estamos nessa imensa escola chamada vida, mas o nosso mestre será sempre Jesus. Por isso, não temamos e sigamos adiante. Nesta certeza, deste amparo, deste consolo e principalmente deste conforto, iniciamos o Evangelho desta noite, desta abençoada noite, com a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e Mãe Maria nos envolva com muito amor. Que assim seja. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Item 2. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles a quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça o outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, façam bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Item 3. Se
se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a essa circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não ter-lhes ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos, por atos e palavras, de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Este é um trecho, assim, bem interessante do Evangelho, porque ele nos fala justamente em pagar o mal com o bem, em a gente procurar amar os inimigos. Veja, como ele nos diz aqui, a pobreza de língua às vezes nos impõe colocar a mesma palavra para sentimentos diferentes. Claro que às vezes já é muito difícil a gente aceitar quem a gente ama, não é? A menor contrariedade, a gente já se ofende, se magoa, muitas vezes com aquele com os quais nós caminhamos de tão perto, né? Aqueles entes queridos. Imagina só a gente ainda ter que exercitar este amor por aqueles cuja a sintonia é muito diferente da nossa. Então veja, amar os amigos já é tarefa desafiadora. Amar inimigo é muito mais desafiador. Mas como nos é dito aqui no trecho final deste capítulo, desse trecho do Evangelho, né?
não é ter pelo inimigo a mesma afeição, o mesmo carinho, o mesmo lugar no coração que a gente tem por um amigo, ter por um inimigo. Não é isto. Mas ele nos ensina bem aqui, né? É buscar perdoar, buscar esquecer o mal que ele nos fez. Até porque, quando a gente lembra do mal que alguém nos fez, a gente dorme e acorda com aquela pessoa, não é assim? Porque a gente fica ali, remoendo aquele mesmo pensamento, e aquilo muitas vezes não nos deixa nem dormir, né? E vai nos tirando a paz de espírito. Por isso que a necessidade do perdão é a necessidade do esquecimento, é a gente procurar tentar anular toda essa vibração ruim que nós estamos emitindo com relação a alguém e a gente recebendo. Porque a gente precisa entender que pela lei da sintonia, aquilo que a gente emite, a gente recebe. Se eu estou emitindo pensamentos de mágoa, ressentimento, intolerância, incompreensão, é muito claro que eu vou receber para mim de volta tudo isso, né? Ao contrário, se eu procurar anular tudo isso através de um pensamento, de um sentimento renovado, vai ficando tudo mais fácil. Então, para os nossos inimigos, porque eu penso assim, né? Uma outra coisa que eu também sempre pensei, aqueles que nós acabamos supondo que sejam os nossos inimigos, são grandes amigos, que nos ensinam a ser mais resilientes, que nos ensinam a cultivar a paciência, que nos ensinam a enxergar diferente as coisas, né? Então vamos mudar a forma de pensar, de ver aqueles que não compartilham das mesmas ideias. E rezar, procurar orar por todos, amando e respeitando cada um nas suas diferenças, porque é assim que Deus nos ama e nos respeita, não é? Então é isso. Aberto os comentários. Bom, eu, ao ler, né, esse texto, eu me lembrei de uma lição que eu tive lá atrás, em uma outra ocasião, e sempre me trouxe, e sempre trago comigo na lembrança, de que não estamos nesse mundo a passeio, e que a prova que temos aqui é o outro. O outro é qualquer outro. O convívio com as outras pessoas é a grande prova que nós temos nesse orbe, nesse planeta. Que viemos aqui para passar, né? Então, aquela pessoa que está próxima de nós, como disse bem a Patrícia, é a nossa grande prova, claro, muito difícil a convivência diária com aquelas pessoas que nos são familiares, amigos, já é bem difícil. Imagina, quiçá, com aquele que a gente não simpatiza, com aquele que nos trouxe algum perrengue, algum momento difícil, mais difícil ainda, né? Então, eu acho que a grande lição que a gente tem que ter nesse sentido é de saber relevar, saber ter a empatia necessária. Nesse momento que a gente está passando hoje no planeta, né, com o advento aí da pandemia, estamos sendo testados ao máximo nesse quesito aí com os nossos convíveres, né, com as pessoas com as quais convivemos e que não temos tantas afinidades. Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar que a nossa grande prova nessa jornada terrena é o outro. E que saibamos tirar desse convívio, dessa experiência, a melhor lição. E a melhor lição, sem dúvida alguma, é, se não puder amar esse inimigo, da forma que a gente ama um amigo, pelo menos conviver bem, não desejar o mal, e preferencialmente orar por eles, desejando que eles também tirem a sua melhor lição na jornada. Lendo a lição da noite, recordo-me uma frase de Madre Teresa de Calcutá, onde ela disse que amar quem está próximo é fácil. Quero ver amar ao longe, aquele que está longe. E disso a gente
nessa humilde ignorância que nós nos encontramos de entendimento da vida, e que cada passo é um novo passo, é um novo aprendizado, Deus, na sua sapiência gigantesca perante nós, nos ensina sobre o amor. E por isso Ele coloca em nossas vidas filhos, pai, mãe, irmãos, e aí a gente vai desenvolvendo o amor. A gente reconhece esse amor, mas a gente só não sabe dosar. E essa dosagem se dá que a gente entende aquele amor familiar, que muitas das vezes é difícil o convívio, mas a gente sabe que existe o amor. A gente sente esse amor. A dificuldade é extrapolar, é passar ele para fora. Passar ele para fora dessa barreira familiar, desse ambiente de convívio. E por isso a gente está aprendendo. Então a gente começa aprendendo assim, com o filho, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com aqueles que nós convivemos. Muitas das vezes é comum as pessoas dizerem: eu me dou muito mais com um amigo de trabalho do que um familiar meu. Mas isso é para você entender a importância do amor. O amor é dessa forma. O texto traz muito bem aqui, como a Patrícia falou. A linguagem, nós usamos, Deus, Jesus usou o amor de uma forma muito ampla. O amor é aquela árvore frondosa, que dentro dela tem vários frutos. E um desses frutos é tolerância, é paciência, é compreensão, é entender que eu estou em pé de igualdade, como diz André Luiz, se me encontro no globo terrestre, estou em pé de igualdade do outro, porque das mesmas maneiras que estou aqui para me aprimorar, ele também. Então, por isso temos as diferenças. Mas eu não consigo abrandar com ele com esse amor. Mas, como o texto disse, não vou adaptar, não vou fazer o amor da mesma forma com o amigo, com o familiar, para com o meu inimigo. Mas eu posso aprender a tolerar. Eu posso aprender a compreender que ele tem um pensamento diverso do meu. Nos tempos que vivemos hoje, vemos tantas intrigas, tantas questões banais, e onde são levados aos extremos, por conta de intolerância, impaciência, porque eu estou certo, mas você está errado. Mas, retorno à frase de André Luiz, se estamos no mesmo patamar de igualdade, quem sou eu para dizer que ele está certo e eu que estou errado? O que cabe a mim, demonstrar o amor, então, é respeitá-lo, se ele pensa diverso de mim. É compreendê-lo, que ele tem as razões que o levam a fazer aquilo, da mesma forma que eu também tenho outras condutas que possam não agradá-lo. Então eu tenho que começar a interpretar que o amor é isso também. É esse respeito mútuo, essa compreensão, essa tolerância. O amor vai muito mais longe. O amor não é apego, o amor é entendimento. É isso que a gente precisa entender. A gente muitas das vezes confunde, e toma a liberdade de falar a gente, porque estamos em pé de igualdade, mas eu tomo o amor por apego. E é aí que eu misturo as coisas. O amor é entendimento. Então, na frase, trago outra frase de Chico Xavier, que diz o seguinte: aos outros dou o direito de ser como são, a mim, cada dia melhor. Então, trabalhemos do nosso lado. Toleremos uns aos outros. Saibamos que não somos todos iguais. E fica a reflexão, será que toleraríamos? Será que teríamos compreensão suficiente se todos fossem iguais a mim, a você, a ele, a ela? Se todos fossem o mesmo jeito? Então estamos num grande aprendizado que é essa vida. E agora estamos aprendendo ainda mais sobre o amor. E sempre vamos aprender. Porque Deus, como a gente sabe, é amor. Então permitamos que esse amor se desdobre destas várias formas, nessas várias outras facetas, como já dissemos. E vamos assim entendendo e nos aprimorando cada vez mais. Pois repito, a mim dou o direito de ser cada dia melhor, mas aos outros ser como são, como nos ensina Chico Xavier. Bom, eu sei que a gente sempre tem que respeitar o próximo, e isso é quase isso. Se a gente tem um inimigo,
se ele quiser fazer um mal pra gente, a gente tem que respeitá-lo, porque ele é a mesma pessoa que a gente, e como o Daniel disse, a gente precisa respeitar o próximo. Se ele quiser ser do jeito dele, eu tenho que respeitar. E eu conheço um jogo que se chama Jogo do Contente, que a gente tem que sempre achar o lado bom das coisas. E como nesse caso, se eu fosse jogar o Jogo do Contente agora, o bom dessas coisas é que se eu fizesse as pazes com o meu próprio inimigo, eu poderia ter mais um amigo, mais uma amizade para mim conversar, para mim brincar. E se você estiver passando por uma situação difícil, às vezes pode ser difícil jogar o Jogo do Contente. Mas se você estiver passando por uma situação difícil, com raiva, com nervo de alguém, tenta jogar o Jogo do Contente, porque eu comecei a jogar há pouco tempo e já começou a me ajudar. Então eu recomendaria que você jogasse o Jogo do Contente, só isso. A gente não pode pagar o mal na mesma moeda. A gente tem que ser meio que superior ao nosso inimigo. Temos que mostrar àquela pessoa que fez o mal pra gente que o bem é o certo. E nós, como minha mãe, a Patrícia, disse, nós temos que esquecer o mal que aquela pessoa fez pra gente. Eu sei que é muito, muito difícil esquecer o mal que alguém fez pra gente, mas temos que pedir para Deus ajudar aquela pessoa. Porque eu já ouvi uma frase que é assim: o inimigo só fez aquele mal para você porque alguém fez o mal primeiro a ele. Então, nós temos que pedir para Deus para ajudar aquela pessoa que te fez o mal, para tirar o mal que outra pessoa fez a ele. E assim, a gente pode também se livrar do mal, né, que essa pessoa fez a gente, a dor que está causando em você. Assim, pensando em Deus, você consegue se livrar do mal que a pessoa fez, e pedindo a Deus, o Deus pode ajudar a pessoa que te fez o mal, a tirar o mal que a outra pessoa fez a ela. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, nas nossas casas, e a gente inicia essa tarefa, muitas vezes, até mesmo o marido e a esposa, muitas vezes tem vergonha de falar alguma coisa, de fazer algum tipo de comentário. E às vezes demora para essa pessoa desenvolver aquilo de comentar, o que pensa, né? E vou dizer para você que passa por isso, que isso é normal. E tem uma grande desvantagem você não falar, ou ser o último. Porque no Evangelho, os últimos não são os primeiros. Todos falaram de coisas que não sobrou absolutamente nada, né? Todos falaram com muita propriedade do assunto e sobra muito pouco para a gente comentar, apenas aprender, ouvir e aprender. Mas é claro que o sentimento que esse texto me traz é o sentimento de respeito, de tolerância, de amor. E quando a gente tolera, a gente tem carinho, a gente respeita, nós desenvolvemos amizades. Quando não toleramos, quando nós não respeitamos, certamente desenvolvemos inimizades, que nada mais é do que tudo que já falaram aqui. Não vão desfrutar dos mesmos sentimentos que nós, não compartilham das mesmas ideias que a gente. Assim como nós não compartilhamos muitas vezes das ideias do próximo, certamente o próximo também não vai compartilhar de muitas das nossas ideias. E nós temos que também saber, como o Daniel muito bem disse, que nós estamos aqui para um aprender com o outro. A Kátia também foi muito clara no que disse, muito sábio, porque nós não estamos aqui para ensinar ninguém, nós estamos aqui para aprender apenas. Aprender com os nossos erros, aprender com os nossos acertos também, observar o quanto aquilo que nós fizemos de bom nos faz nos sentir melhor e com desejo de melhorar cada vez mais as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos sentimentos. E seria falar mais do mesmo se eu continuasse dizendo aqui. Amar o inimigo, muitas vezes, eu fico pensando, poxa, mas eu nem tenho inimigo. Muitos já pensaram assim, mas que inimigo? Eu não tenho inimigo.
Podemos não ter inimigos que nos desejam um mal muito grande, porém nós não podemos nos esquecer que em vidas pretéritas fizemos muitas coisas, magoamos muito, fomos magoados e magoamos muito. E muitas vezes temos mais inimigos desencarnados do que inimigos encarnados. E então nossa vigilância tem que estar por isso também. A gente às vezes não se sente protegido porque nós estamos cercados de amigos carinhosos conosco, porém não vamos nos esquecer que já fizemos muito mal e que temos atrás de nós pessoas com desejos vingativos. E essas pessoas merecem também o nosso respeito, a nossa tolerância. Tudo que nós estamos falando aqui, nós temos que desejar a essas pessoas também, que nós já magoamos. Aí que vem você trazer para o texto aqui, que diz para você chamar a pessoa para dentro da sua casa. Trazer o amigo para dentro da sua casa é você pedir perdão por tudo aquilo que você fez. Não precisa trazer ele fisicamente para dentro da sua casa, mas para dentro do seu coração. Pedindo perdão por tudo aquilo que você fez por ele, de coração. Que aquilo possa realmente despertar nele, no seu suposto inimigo, também um sentimento de carinho, de tolerância, de compreensão que eu também sou imperfeito. Eu também pratico coisas erradas. E eu perdoo ele, esperando que ele também me perdoe. E a vigilância das nossas orações e no nosso dia a dia, né? Uma suplantação, porque todos muito bem disseram aqui. O tema é, como eu disse na minha fala, é muito difícil para nós amarmos de uma maneira geral, como Jesus nos ensina, mas nós estamos nesse aprendizado. E Jesus esmiuça muito o tema, o amar. E naquele trecho que ele já disse também, quando alguém lhe ferir a face direita, ofereça a outra. É exatamente o que cabe aqui. A outra que ele quer dizer é o amor. Não é que você vai ser submisso ou covarde. Veja o início do texto. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Observe facilmente que diante de uma discussão, quando um não se altera e mantém o tom sereno de voz, já é o suficiente para irritar ainda mais. Então, para isso, já nos basta entender como a serenidade e a compreensão e raciocínio de um momento e mantermos a calma, sem ofensa, ainda que sejamos ofendidos, já é o suficiente para demonstrar um amor, já é o suficiente para entender o momento e ver que o amor está agindo naquele que se mantém sereno, ainda que seja ofendido. Então, para nós o amor é muito amplo. Para Jesus também, mas Ele quer que o aprendamos. Então a lição é para cada um. Amemo-nos mais. Esse é o ensino principal. Já foi dito muito aqui. Mas vamos ser objetivos. Vamos trabalhar pela objetividade de resolver os nossos problemas com os nossos supostos inimigos, que podem ser desde criminosos, mas pessoas que estão ao nosso lado, amigos, até cônjuges, que possamos resolver esse problema com objetividade, para que possamos também, tanto o ofensor quanto o ofendido, seguir em frente. Deixar para trás o que foi, porque muitas vezes somos os ofensores, muitas vezes somos os ofendidos. Isso, na realidade, não existe, né? Já foi dito aqui. Todos estamos aqui para evoluir, buscando nos aprimorar espiritualmente. E somos seres imperfeitos e que temos muitos defeitos. Mas que possamos seguir em frente, resolver o problema e seguir em frente com paz de espírito, sem desenvolver mágoas, lamentações, raiva. Vamos nos libertar dos nossos supostos inimigos e vamos libertar os nossos ofendidos de nós mesmos. É isso que eu tinha que acrescentar.
todos os comentários, né? E essa lição realmente ela sintetiza todos os ensinamentos de Jesus. Ela nos fala sobre tudo, sobre amor, sobre perdão, tolerância, enfim, paciência, tudo que Jesus efetivamente nos recomenda. E citando André Luiz, eu também lembrei de uma frase que ele diz, né? Você diz que o outro te aborrece e você não aborrece ninguém? Então, acho que esse grande questionamento nós precisamos sempre nos fazer, né? Então, o Evangelho de hoje, como sempre, é muito bonito. Então, agora a gente passa para as nossas vibrações e depois para a prece final. Nós vamos iniciar agradecendo. Agradecendo por esta oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos, discutindo, conversando, trocando ideias sobre temas tão importantes que precisamos desenvolver em nossas vidas. E aproveitando todo esse carinho e esse amor que foi desenvolvido e ainda está no ar aqui neste ambiente, vamos entregar todo esse carinho, esse amor, esse desejo de melhora aos amigos do plano que aqui estão, para que eles possam coletar essas energias e somá-las a de outras casas e famílias que estejam neste momento também realizando o seu evangelho no lar, desenvolvendo naquele ambiente todo esse carinho, essa vibração, que todas essas energias possam ser levadas a todos os cantos desse planeta e que neste momento nós possamos lembrar daquelas pessoas que nós amamos, dos nossos amigos, dos nossos supostos inimigos, que eles possam receber a sua porção desse carinho, desse fluido que aqui é coletado nesta noite. E você na sua casa, neste momento, você mentalize a pessoa que você deseja que essas energias e essas melhores vibrações possam chegar. E tenha a certeza que essa pessoa colherá todo esse carinho e essa energia. Talvez seja este o momento de iniciarmos a nossa redenção para com aqueles que nós faltamos, para com aqueles que não nos desejam o bem. Que essas melhores energias possam chegar a todos e que possam sentir o nosso desejo de mudança. Sabemos da dificuldade de se mudar, de se lapidar, mas sabemos também que depois de um aprendizado como esse, numa noite de evangelho, temos a responsabilidade de carregar conosco essas tarefas em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Temos o dever de pelo menos tentar melhorar um pouco. Que essas melhores energias também possam ser entregues nos presídios, nos orfanatos, nos hospitais, em todos os lugares onde haja necessidade de receber amor, carinho, tolerância. Todos esses sentimentos que aqui hoje nós levantamos, que Jesus possa caminhar conosco lado a lado. Em todos os momentos que fracassarmos, possamos ser alertados por nossos amigos espirituais, que possamos ter ouvidos para ouvir, sentir aquilo que precisamos fazer para conosco mesmo, que possamos estar cada vez mais perto do Mestre e que através do Mestre nós possamos um dia alcançar o Pai. Mas para isso nós sabemos que é uma longa jornada, um longo caminho, mas sabemos também que não existe um longo caminho que não começa sempre com um pequeno passo, e nosso passo nós já demos. Nós temos que continuar seguindo nesse grande objetivo de melhoria, que possamos, através do Evangelho em nossas casas, desenvolver cada vez mais esse calor, essa força, esse fogo do desejo da melhora, da progressão,
de buscar tolerância, buscar mais carinho, mais amor, resignação e tudo aquilo que nós sabemos que ainda falhamos muito. Agradeço, Mestre, por estar entre amigos, entre família, podendo aprender um pouco mais sobre a sua mensagem, que foi tão bem exemplificada e que temos ainda tanta dificuldade no nosso dia a dia. Graças a Deus. Então vamos agradecer sempre e sentir essa luz que emana do mais alto, que vem de Jesus Cristo a nos envolver a cada um. Que possamos sentir essa luz, nos banhar nessa luz, nos fortalecer. E vamos trabalhar por manter essa luz ao nosso redor, em nossos lares, durante toda a semana. Obrigada, Jesus. Obrigada, equipe espiritual do Evangelho, trabalhadores de Jesus Cristo. Obrigada por mais essa realização do Evangelho no lar. E agora as meninas, a Nath e a Ana Lu, vão finalizar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nossas considerações finais agora. Nós pedimos que vocês nos sigam, acompanhem as redes sociais. A Fraternal está em todas as redes sociais: WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Então, por favor, nos acompanhem, compartilhem, acompanhem a programação da rádio, né? É um grande benefício que nós fazemos a nós mesmos e com quem estamos compartilhando. Façam também a sua inscrição para o sorteio. A rádio sorteia toda semana um Evangelho segundo o Espiritismo e o ganhador, ele é sempre divulgado lá na página da Fraternal. Então vocês acompanhem aí o ganhador da semana, né? Se já tem o Evangelho, use esse Evangelho para presentear alguém. É tão bom, né? É mais um ato de caridade, mais um ato de amor, de carinho para com o semelhante. Então é isso. Agradecemos imensamente a sua companhia, agradecemos por estarmos aqui mais uma semana envolvidos neste amor, envolvidos nesta luz e que possamos seguir toda a nossa semana munidos de muita coragem, de muita força para seguirmos adiante, auxiliados por este Mestre tão querido, pelo Mestre Jesus. Que essa luz do Evangelho continue brilhando em cada um de vocês. Nosso muito obrigada e até a próxima.